Cryptomix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com.br. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Cryptomix. Eu sou Bruna Aleman e novamente com ele, Caco Grandino. Estou aqui novamente, Bru. Como é que foi o seu final de semana? Eu gosto sempre de perguntar pra saber se deu pra descansar. Não, eu nunca descanso. Ah, meu, tem que descansar. Eu sou meio doente, né, com algumas coisas. Mas é assim, Workaholic. gente. Se você é mulher, tá me escutando, né? Dia de semana, segunda a sexta, a gente trabalha, né, para o nosso trabalho. Final de semana é o quê? Limpar o pelo do cachorro do chão, do sofá. Função mãe. Colocar roupa, função mãe. Mãe turista, cara. Eu queria dormir 9h30 da noite no sábado. Não consegui, sabe por quê? Tinha que buscar o adolescentão, né? O aborrecente. 00:30 na casa do amigo, entendeu? Meu. Daí fiquei assim, quase com uns palitos no olho aqui, assim, falando: caraca, não consigo nem dormir, meu Deus. Ô, Bru, agora eu vou te dar uma dica. Você chama o motorista de aplicativo e fica acompanhando. Ó, o motorista tá chegando em 5 minutos, fiquem na portaria e a hora que ele chegar você sai. Aí despacha o menino de volta pra casa. Ah, então, daí eu sou meio mãe leoa, daí eu entendo. Daí eu não assim, largo meu filho assim, não. Não tenho filho, mas consigo imaginar. E, Bru, é o seguinte, sabe o que a gente vai falar hoje? O tema dessa semana? A gente vai falar sobre o obituário. Que isso? Você tá louco? Olha, eu tenho medo. Peraí. Gente, não, deixa eu rezar. Bate aqui na madeira. Maria. Eu não gosto dessas coisas não, cara. Mas é que, sabe o que acontece, Bru? Ao longo da vida do Bitcoin, já mataram ele tantas vezes. Ele não morreu. Ele não morreu. Tá, exatamente. Tá. É disso que a gente vai falar hoje. E sabe quando tem aquele momento do ciclo do mercado que um ativo sofre aquela correção que é normal, saudável, né? A correção desses valores dos ativos. Mas aí vem a turma, né, dos Cavaleiros do Apocalipse e falam que aquele ativo morreu, né? A ação daquela empresa, ou mataram ele várias vezes. Mataram ele várias vezes. Então hoje a gente vai falar de quantas vezes o Bitcoin foi dado como morto, mas tem uma coisa muito interessante, Bru, que parece que o Bitcoin, na verdade, ele é um gato, cara. Como assim? Porque no caso ele tem... 7 vidas? Não, 7 não, 472 Caraca, vezes. ele é mais que um gato, ele é um super gato. Ele é um super gato, ele teve 472 vidas até o momento. Então o Bitcoin é o rei da ressurreição, porque ele tá sempre morrendo e voltando. Ou na verdade morreu, mas passa bem. Entendi. Bom, eu acredito no espiritismo, gente. Ele deve estar vivendo aqui, ó. Ele nunca morreu, ele sempre volta. Ele sempre está aqui conosco. Bom, só lembrando, pessoal, tudo que nós vamos conversar aqui é aquele bate-papo, né? Aquele disclaimer básico. Mas posso só falar o tema, o nome do nosso episódio super legal do obituário? Já saí Bitcoin. falando. Diga. O BTC vai morrer e 3 motivos que explicam a vida longa do Bitcoin. Ficou melhor do que o obituário. Eu gosto. Eu também gosto. Vida assim. longa. Vida longa. Mas, Bru, antes, vamos dar aquele toquezão na galera? Vamos lá. Deixa eu continuar, que eu te atrapalhei, inclusive. Imagina, você nunca atrapalha, você só me ajuda. Bom, pessoal, lembrando que nós já falamos aqui nessa introdução sobre o Bitcoin. Em todos os nossos podcasts, invariavelmente, nós comentamos sobre algumas criptomoedas e também alguns direcionamentos. Isso daqui serve para amplificar o seu conhecimento. Isso não tira sua responsabilidade de fazer a própria pesquisa. Nunca combinado? tira a sua própria responsabilidade de entender o que você está fazendo aí com o seu dinheiro. Exatamente. Então não é dica de investimento, ok? Fechado. Combinados? Então vamos lá, Caco, vamos lá. Vamos lá. Tem gente que caiu de paraquedas aqui, né, Bru? Tem. Então eu acho que vale a gente recapitular, fazer um resumão sobre o que é o Bitcoin para essa galera que não acompanhou o Cryptomix desde lá do começo. É verdade. Que a gente não só fala do que é o Bitcoin, mas a gente fala o que é a história do dinheiro. A gente foi lá atrás buscar. Então, o nosso resumão, que o Bitcoin ele é uma criptomoeda, que significa que ele é uma forma de dinheiro digital, criptografada, que visa garantir a segurança e a privacidade dos seus usuários. Ele foi criado em 2009 por uma pessoa ou por um grupo de pessoas usando o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. E ele é uma forma de dinheiro eletrônico peer-to-peer, então ele pode ser transferida sem o intermédio de instituições financeiras. Então, Bru, na prática, significa que 2 indivíduos, por exemplo, eu e você, mesmo morando em países diferentes, você mora na Alemanha, eu moro no Brasil, a gente pode transacionar Bitcoin sem a necessidade de ter um banco para realizar essa operação. A gente pode fazer isso de maneira direta. E todas essas transações, elas são validadas e registradas na blockchain,
que é o nosso grande livro contábil, ou seja, um banco de dados gigantesco que registra todas as negociações dos usuários. E essa tecnologia, obviamente, nasceu junto com o Bitcoin e que deu uma série, né, de outros desenvolvimentos para o mercado, com base na tecnologia da blockchain do Bitcoin. Então, os seus próprios auditores também, que a gente fala, lembra dos mineradores? Sim. Então, a gente tem essa descentralização pela força computacional, que são pessoas que têm, né, computadores com especificações técnicas para isso, que eles conectam à rede do Bitcoin para justamente pegar essas transações que acontecem, né, validar essas transações e registrar elas em novos blocos, tá? Tá bom. Então, o resumo tá feito. Agora a gente consegue continuar o nosso grande episódio e falar desse obituário que, pelo amor de Deus, cara, tadinho do Bitcoin. Foi um resumão, hein, Caco? Foi um resumão. Bom, na verdade não foi o resumo, você deu uma aula, meu Deus do céu. Que isso, Bruno. Mas, gente, vocês precisam voltar nos outros podcasts, tá? Isso daqui foi só uma palhinha. Como que fala? É palhinha? É uma palhinha. A gente soltou ali pra galera. Gente, eu tô aprendendo muito. Caco, mas agora, vamos lá. Bom, o Bitcoin, ele foi declarado como morto só em 2022, mais de 27 vezes. Tadinho. Você falou 472, só 27 vezes em 2022. Exatamente, Bru. Cara, tadinho, né? A galera gosta de enterrar o Bitcoin, mas ele sempre volta. Cara, mas 2022, você pensa em um ano, 27... Nossa, mais de 2 vezes por mês, né? É por aí. Sempre vem uma notícia, mas, Bru... Como eles não conseguem matar alguém, eles matam o Bitcoin. Mata o Bitcoin. Mas, Bru, eu não sabia exatamente quantas vezes mataram o Bitcoin em 2022, mas, assim, teve muita notícia no ano passado, que foi um ano onde o mercado começou a corrigir naturalmente, como qualquer outro mercado. Lógico. E pelo nosso tema de hoje, é sobre o milagre da ressurreição, que como algo morre tantas vezes e consegue ressuscitar e continuar passando bem, né? Obrigado, Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Então, Bru, eu levantei uma pesquisa bem legal que dá até pra fazer um documentário aí numa plataforma de streaming, né? Estilo Walking Dead, né? Que tem 11 temporadas, ou seja, 11 anos a gente já podia ter 15 temporadas do Bitcoin, que são 15 anos de existência, Meu né? Deus do céu. Mas vamos lá, Bru. Ó, segundo o site 99 Bitcoins, que ele é responsável por catalogar todas as declarações de morte do Bitcoin, é verdade, existe isso. Eu não consigo parar de rir, sério. Desculpa, é rir de nervoso. Mas é verdade, Bru, que ó, ele começou, o primeiro registro que se tem da morte do Bitcoin foi em 2010. Tá. Quando ele valia apenas, Bru, 23 centavos de dólar. Mas como eu queria estar lá naquela hora. Ai, eu né? também. Eu também. E desde lá de 2010, ele morreu 472 vezes. Mas olha quantas vezes ele voltou a cada ano, né? Supostamente da sua catacumba. Depois que botaram ele lá, ele falou, não, eu vou voltar, cara. Em 2010, foi uma vez, 2011, 6 vezes, 2012, 2013, 17, 2014, vai aumentando, hein? 2014, 29, 2015, 39 vezes, 2016, 28, só aí já dava pro cara estar na era paleolítica vivendo até aqui. Certeza, né? certeza. Então, e aí em 2017, que foi o nosso recorde, né? O Bitcoin foi declarado morto 127 vezes. Caraca, mano. E curiosamente, né, nesse ano, o Bitcoin em 2017, ele saiu da casa dos $970 e foi parar em incríveis $13.800 em média. Ou seja, ele teve um ganho de cerca de 1.400% ou 14 vezes do capital de quem aplicou aí nesse fundo de 2017. Então, mas mataram o Bitcoin uma vez a cada 3 dias. Exatamente. Exatamente. É uma coisa muito doida, né? Que mesmo o ativo em ascensão ali, a galera quer enterrar o menino, mas o menino não se dá por vencido, ele sempre volta. E aí, ao longo dos anos também, em 2018, 93, 2019, 41 e por aí vai. Aqui no ano de 2023, ele tá mais tranquilo. Só morreu 5 vezes. Cara, mas a gente tá em março. A gente tá em março, tadinho, né? Pelo amor de Deus, gente. Ele deve estar assim, né? Esperando falar qual é a próxima morte que vão inventar pra mim. Mas enfim. Exatamente. Isso acho que também vai um pouco da correlação, Bru, de tudo que é novo, né? Que as pessoas às vezes não entendem exatamente como funciona, gera algumas dúvidas, algumas desconfianças. Então, sempre tem aquela pessoa que é mais cética em determinada tecnologia. Então, eu acredito que é muito por isso que acontece, né, esse fato das pessoas, ou os veículos, ou a imprensa acabar, né, tentando matar o Bitcoin. E, Bru, como você tem muita experiência no mercado financeiro e sempre acompanha as notícias, tudo que acontece no dia a dia, só que antes do CryptoMix, né, que foi onde de fato você começou a entender mais sobre o universo cripto,
Você, mesmo fora do mercado, você via muitas notícias relativas ao Bitcoin morreu, o Bitcoin sumiu? Muitas notícias. Eu confesso que no começo, inclusive quando eu comecei a criar conteúdos aqui pra rádio, as primeiras conversas de conteúdo que eu tinha que colocar sobre o Bitcoin, eu não me sentia confortável, então era mais fácil eu negar. Por conta das notícias que giravam ali em torno. Pensa que eu comecei aqui em 2020. Sim. Entendeu? 3 anos atrás. 3 anos atrás. Então tava crescendo, mas já tinha visto ele morrer muitas vezes. Então pra mim era assim, pessoal, foge que é macumba. Entendeu? Sim. Já tava matando ele junto, rezando ali, falando pelo amor de Deus. Simplesmente. Por não conhecer. Aí eu me dei a oportunidade de começar a investir, mas eu não investi diretamente. Eu falei assim, quer saber? Só que eu cometi meus erros também, mesmo sendo especialista, mas eu acho muito importante as pessoas saberem isso. Não é porque eu sou especialista em investimentos que eu tenho obrigação ou que eu sei sobre todos os produtos de investimento. É muita coisa. A gente vai nichando, né? Então eu fui nichando mais no internacional. E quanto mais eu fui entendendo o internacional, mais eu fui entendendo um pouquinho de criptomoedas. Mas eu confesso que eu comecei de olhuda, entendeu? De bater o olho e entender. De bater o olho falando, morreu, putz, mas ele reviveu várias vezes, então eu vou colocar dinheiro porque eu vou ganhar. Cara, uma burrice sem fim minha. De não entender como funciona, de não entender, né? De fazer o que todo mundo faz. Nossa, será que multiplica desse jeito mesmo? Sabe, aquela aposta muito curto prazo. E eu nunca fui assim, foi só o Bitcoin que eu fui assim. Daí eu fui aprendendo um pouquinho, eu comecei aqui no Brasil meio que em reais, eu não sabia abrir a conta, fui indo devagar. Mas o ponto principal é que eu nunca levei em consideração as notícias nesse sentido, assim, que não deve investir. É que pra mim era uma furada. Era uma coisa que eu não entendi, então pra mim era uma furada. Mas eu não sou muito ansiosa em relacionado às notícias. Pelo contrário, até nas minhas redes sociais, eu demoro de 3 a 4 dias pra colocar uma determinada notícia. Porque eu quero ver a repercussão. Porque a mídia dá um grito, então eu falo, gente, vamos respirar, a gente precisa tomar banho, descansar, trabalhar no dia seguinte. Deixar a água passar embaixo da ponte, ficar mais claro. Exato, porque cada um entende de uma forma, cada mídia coloca de uma forma. Daí eu quero ler tudo com calma. Eu quero fazer os meus estudos com calma. Uns 3, 4 dias depois eu falo, e agora, vamos conversar? Pronto, tá tudo muito melhor. E já tá tudo mais claro, mais resolvido na sua cabeça. Porque eu acho que não é só pelo Bitcoin. Por exemplo, Bolsa de Valores. Sim. Eu que lido com Bolsa de Valores americana. É a mesma coisa. Dá uma notícia... É o famoso sentimento do mercado, né? Exato. O efeito manada, existe muito disso. E o engraçado, Bru, é que corrobora muito com o que a gente falou no... Não sei se foi o nosso último ou penúltimo pod, que é de faça a sua própria pesquisa. O DYOR, né? Do Your Own Research. Adoro falar essas coisas em inglês. Parece que eu falo inglês assim, mas não. Então, corrobora muito com isso. Então, você chegar a ver uma notícia, vá a fundo, né? Exato. Entenda, não busque só uma fonte, né? Entenda realmente o que está acontecendo para você tomar uma boa decisão, né? De estar exposto ou não a determinado ativo. Isso não é falando só do Bitcoin, isso é falando com o mercado financeiro como um todo. Exatamente, Bru. Bom, e Caco, eu sei que você participou, né, daquele meetup da Binance, né? Isso, foi bacana. Foi muito legal. Eu tava um pouquinho ansioso, assim, que eu nunca tinha feito uma você tava apresentando. Tava apresentando. Eu tava assim, chique, será que galera? eu vou conseguir? Só uma galera fera, viu, Bru? Uma galera muito foi incrível, fera. eu tava acompanhando por lá. Bom, gente, esse evento aconteceu aqui em São Paulo. Caco apresentou, maravilhoso. E vocês falaram bastante lá, Caco, sobre como as grandes inovações, né? A internet, por exemplo, foram desacreditadas no passado também, né? Sim. Bom, pra quem não sabe, eu sou jovem, tá? Mas eu peguei a internet de escada. Eu também peguei. E só podia entrar depois da meia-noite. E dava briga em casa. Quem tá usando a internet? E quando minha mãe pegava o telefone e caía? Aí era fogo, né? Porque a internet era no telefone fax. Ai, gente, aquele pelo amor né? de Deus. Mas é um exemplo. A internet já foi desacreditada também. Sim. Como que você enxerga isso dentro do mercado cripto, se a gente puder fazer essa analogia? Tá, Bru, eu vi um estudo uma vez, não vou me recordar exatamente, né, desse estudo, mas que falava da curva de adoção de novas tecnologias. E isso eu tô falando desde lá de trás, com a invenção da eletricidade, com a criação de locomotivas a vapor, do telefone. Tem um estudo que diz que a curva de adoção, né, para que 10% da população mundial de fato entrem nessa nova tecnologia, demora aí cerca de 10 anos para ter 10% da população mundial.
Só que depois desses 10 anos, o crescimento até o total, né, até o 100%, ele se dá em mais 10 anos. Então você tem mais 90% aí, cerca de 90% de adoção nos próximos 10 anos. E hoje a gente está aí no 15º ano de vida do Bitcoin e a gente vê, né, uma série de empresas institucionais, bancos também começando a negociar criptomoedas. Então tem sim um lado de adoção acontecendo e de uma maneira bem rápida, Bru. E eu acredito que aí nos próximos anos, a gente tem o halving aí o ano que vem, 2024, que é quando diminui a recompensa pro bloco minerado. Então diminui o efeito inflacionário do Bitcoin também, o que faz com que menos emissão de Bitcoins, né? Mas a tendência é que ele se valorize no longo prazo. Então a gente tem esse momento que vai acontecer, mas eu vejo, cara, que a gente tá realmente caminhando para um lugar de sinergia do universo cripto com o mercado financeiro tradicional. Né? Existem muitas coisas que precisam acontecer ainda em relação à parte governamental, às próprias empresas, a maneira como elas trabalham, mas eu acredito que a gente tá assim já naquela, sabe, naquela beirinha da curva exponencial para chegar ali no topo e ter realmente quase a massa da população usando criptomoedas. A gente falou inclusive do cartão pré-pago da Binance, que funciona na função crédito, já é um exemplo claro de como que está se aproximando cada vez mais, incorporado no dia a dia das pessoas. Então, acho que a gente está caminhando para um lugar que é inevitável que realmente o universo cripto vai fazer parte da vida das pessoas. Não, e vale lembrar, né, a gente está brincando aqui, mas a internet era discada mais ou menos nos anos 2000, 2001, porque eu tô pensando aqui, eu saí da escola 2004, 2005. Então a gente tá falando de 23 anos, né, pra internet tá onde tá hoje. Só que acho que ela foi evoluindo, quer dizer, é um tempo pra caramba. É muito tempo. A gente acha que foi ontem, não. São 23 anos pra internet ser o que é hoje. Sim. Né? Então dá o tempo do Bitcoin, da criptomoeda também. Dá acontecer. É que com a evolução da internet, as pessoas começaram a ficar mais ansiosas por respostas rápidas. Exatamente. Porque a internet trouxe isso. Gente, eu estudava pela enciclopédia da biblioteca da escola. As coisas têm o seu prazo de maturação, né? As pessoas precisam conhecer, entender. Então a gente bate muito nessa tecla, né, Bru? Porque eu acho que a gente tem que investir e aplicar naquilo que a gente se sente confiante, né? A gente só vai ter confiança a partir do momento que a gente realmente entende como aquilo funciona. Exato. Então eu acho que a gente tá chegando nesse momento. E óbvio que o CryptoMix tá ajudando muito os nossos ouvintes a abrir a cabeça, entender um pouco melhor sobre esse universo. Quem me dera se o CryptoMix não, lá atrás, tivesse me ajudado. Mas hoje ele tá me ajudando cada vez mais. Maravilha. Caco, não fique triste, tá bom? Mas a gente tá chegando aqui na reta final. Nossa, mas foi muito rápido. Porque né? O papo flui, o papo vai. Mas assim, eu amei, assim. Eu acho que esse assunto a gente tem que conversar, porque é uma das... Da ânsia das pessoas, né, ali, daquela dúvida que as pessoas têm relacionada, não só o Bitcoin, aqui a gente falou especificamente do Bitcoin, mas todas as outras criptomoedas também, e tem outras também muito estáveis, não instáveis, estáveis. Mas, vamos lá, a gente tinha prometido, mostra pra gente, então, os 3 principais motivos do porquê o Bitcoin vai ter uma vida longa. Por que ele não é um gato? Ele não morreu, né? Ele vai ter uma vida longa. Ele vai viver muitos anos. Bru, tem 3 pontos que eu queria tocar no porquê o Bitcoin vai ter uma vida longa, tá? Vamos lá. O primeiro deles é o hash rate, que significa poder de mineração. Geralmente, Bru, quando o preço do Bitcoin cai, o normal seria que essa atividade de mineração ela também diminuísse, porque, né, os mineradores vão receber os seus Bitcoins, mas eles valem menos, então, às vezes, né, por esse contrabalanço, acaba não compensando a atividade de mineração, que é fundamental para a segurança da blockchain. Só que a gente tem visto o contrário nos últimos anos. O efeito inverso. O efeito inverso, né? A gente observou, inclusive, que em 2022, o poder computacional do Bitcoin chegou ao seu máximo. Isso que a gente já começou a ter uma correção ali em 2022. Então mostra que existem muitas pessoas interessadas, né, nesse ecossistema do Bitcoin, dessa economia, que são justamente essa peça tão importante, né? Só recapitulando também pra galera que tá caindo de paraquedas, o que é um minerador? Quando a gente fala que o Bitcoin ele é descentralizado, ele é descentralizado porque não existe um computador dentro de um prédio, de um banco central que processa todas essas, né, informações e registra elas.
essa validação e esses registros, eles são feitos através da força computacional de pessoas como eu, como você, como o Diego, que é aqui é nosso produtor, que tem um computador com as especificações e que você coloca esse computador conectado à rede para oferecer essa força computacional e tentar resolver aqueles problemas criptográficos para, né, validar que realmente aquela transação aconteceu. Super códigos. Exatamente. Então, assim, não tem um computador, tem milhares de computadores espalhados. Não só espalhados, mas também com uma cópia, né? Aí a gente vai falar dos nodes e tudo mais. Mas com cópias da blockchain desde a sua, né, do primeiro bloco minerado pelo Satoshi, que se não me engano foi em janeiro de 2009, né? Se não me falha a memória. Mas que foi minerado em 2009, que a gente chama de bloco Gênesis, tem esse registro todo atualizado nas suas máquinas. Então, se de repente... Isso é muito difícil, né? Se todos os milhares de computadores conectados à rede do Bitcoin pararem de uma vez, falar, meu Deus, acabou, não existe mais Bitcoin. Não, porque existem milhares e milhares de cópias da blockchain, né, atualizadas nos computadores de determinados mineradores, que são os full nodes, né, que tem toda essa informação, e você pode restaurar a rede a partir desse ponto. Incrível. Então, além de ter toda essa segurança da descentralização de computação, também tem cópias de tudo que aconteceu na história do Bitcoin, na blockchain, espalhado pelo mundo inteiro. Então, é basicamente assim... Se tem um backup, tem milhares de backups. Então, ele sempre vai continuar a existir. E para você que não sabe o que é mineração, quiser se aprofundar, a gente já gravou um podcast aqui. Assim que terminar esse, escuta lá. Com certeza. O segundo, Caco, manda pra gente. A gente vai falar sobre aumento da adoção. É mais ou menos o que a gente acabou de falar agora há pouco sobre, por exemplo, a Binance lançando o seu cartão pré-pago, que funciona na função crédito. Super simples de usar, Bru. Você só precisa ir lá, né, depositar a cripto que você quer usar, né, para pagar o seu cartão na função crédito na Binance. Dentro da conta da Binance, você vai lá e move ele para carteira fundos. E aí, sempre que você usar o seu cartão da Binance na função crédito, ele vai descontar dessas criptomoedas. Então, facilita muito. Inclusive, você não precisa nem esperar chegar ao teu cartão físico. Você consegue usar ele na sua versão digital, na sua e-wallet do celular. Então, essas e outras, por exemplo, o PayPal, que também já aceita negociação em criptomoedas. A Microsoft, se não me engano, aceita pagamentos em Bitcoin também para loja de games que eles têm. Então, você vê um aumento também dessas empresas começando a entrar nesse universo. E quando essas empresas entram, naturalmente, nós, usuários, também acabamos embarcando nessa jornada juntos, porque faz parte do nosso dia a dia. São empresas que, né, compõem ali as nossas necessidades básicas, né, como tecnologia, como e-commerce. Na verdade, isso nada mais é do que aprovação, né? Então, se mais empresas adotam, você vai provando que aquele sistema, aquela moeda, enfim, aquilo que está sendo colocado, ele é eficiente, né? Inclusive, Bru, só complementando, a gente vê tanto uma adoção das criptos que a gente já tem ETFs na bolsa. Exato, tem aqui no Brasil e também tem na Bolsa Americana. Então, já rola essa fusão, né, do mercado financeiro tradicional com também essa correlação do universo cripto. Então, tá crescendo e tá aumentando cada vez mais. E vai ficar cada vez maior. E o terceiro, Caco, pra gente fechar aí esse gancho, por que o Bitcoin não vai morrer? Ele vai ter uma vida muito longa. Ele é o Superman, né, das criptomoedas, que ele tá lá, assim, ele não desiste, não morre, mas vamos lá. Se a gente observar, a gente sempre fala do longo prazo, né? E imagina que a gente olha uma fotografia e a gente pode olhar a fotografia de longe, né? Uma fotografia grande pra ver como que ela é no todo, ou a gente pode chegar pertinho dela e ver só um detalhe. Concordo. As pessoas, elas costumam ser imediatistas e olhar somente a foto no seu detalhe, né? Naquela partezinha pequena. Sei bem o que é isso. Exato. E aí, quando eles olham isso, é natural, é um mercado volátil, é um ativo que ele tem essa correlação, né, de demanda que sobe, demanda que desce, e isso impacta no valor. Então, naturalmente, você vê uma volatilidade maior no curto prazo, mas quando você abre, né, o famoso big picture do Bitcoin, você olha o gráfico, né, ao longo de todos os anos, você vê que mesmo com essas correções que existem, ele no longo prazo continua numa tendência de alta. E eu posso dar até um dado interessante aqui. Que desde a criação do Bitcoin até 2017, ele valorizou quase 8.000%. E aí, em novembro de 2021, ele atingiu a sua máxima histórica, que chegou a valer lá $65 mil. Hoje a gente está na casa dos $22 mil. Mas para você ver que
Lembra que a gente falou há pouco que em 2010, se não me engano, tava 23 centavos de dólar? Imagina se você foi lá e colocou $10 e comprou, sei lá, 15 bitcoins. Ai, meu Deus. Se você tivesse a paciência... Tava na economia meu senhor. Exato. Gastando dinheiro. E aí, assim, Bru... É tudo uma questão de aprendizado, né? Se a gente já conhecesse o Bitcoin, entendesse como ele funciona de fato, qual o valor que ele traz para nossa sociedade, e tivesse comprado lá atrás e segurado, simplesmente segurado até hoje, a gente teria um baita de um aumento de capital, né? E isso a gente sempre fala, longo prazo e a educação rendem os seus melhores juros, né, Bru? Essa frase eu vou anotar aqui no meu curso, porque é a melhor de todas, ela resume realmente como funciona. Mas você sabia que em 2010 eu tranquei 6 meses, né? Que eu comecei a faculdade, tava grávida, tranquei 6 meses, daí continuei mais 6 meses, tranquei mais 6 meses, eu tive que ir andando assim por conta do bebê e trabalho. E não se falou sobre isso. E olha que eu praticamente jubilei na faculdade. Eu gostava da faculdade, assim, uma coisa absurda. Foi a fundo. E nunca se falou. Lógico que também o curso, né, o que eu tava ali, Ciências Econômicas, ele vai muito voltado pra história, mas não foi um assunto durante 6, 7 anos que eu fiquei lá dentro que ninguém falou. Ninguém falava, entendeu? Né? Bom, também o modelo de faculdade que eu fiz, né, que era muito humanas, eles não falavam nem direito sobre o mercado da Bolsa de Valores. Eu aprendi trabalhando mesmo no banco, né? Na prática mesmo. Na prática. Então, 2010 começou isso. Eu juro por Deus, eu só fui ouvir falar disso faz pouquíssimo tempo. Deve ter no máximo uns 5 anos. Então, tá vendo? Eu nem tinha informação uma coisa nova, nem né? passava. E trabalhava em banco, tá? Exatamente. Você vê como a informação às vezes não acaba chegando. E sabe uma coisa que é interessante, já que você falou em banco, Bru? Hoje, né, o Bitcoin é considerado um ativo de tecnologia, né? E se você observar a volatilidade de preço do Bitcoin, ele tá muito correlacionado com a Nasdaq, que é a bolsa americana, né, que tem as principais empresas de tecnologia. Então, sempre que você vê uma movimentação na Nasdaq, você vai ver também o impacto no preço do Bitcoin. Então, ele ainda é muito correlacionado nesse sentido. Mas, obviamente, assim como você vê grandes empresas de tecnologia que há muitos anos não valiam quase nada, hoje se tornaram gigantescas, né? Tem um interesse institucional gigantesco em torno delas, de investir nessas empresas. E assim também eu acredito que o Bitcoin está seguindo na mesma direção. Cada vez mais dos grandes players, né, por assim dizer, estão enxergando como um ativo valioso mesmo. Até o Robert Miyazaki, né, do Pai Rico, Pai Pobre, ele soltou um Twitter esses dias que eu acompanhei, que ele só deu a dica, ele compre ouro, prata e Bitcoin. Isso não é um conselho financeiro, foi o Roberto Miyazaki que falou, é a opinião dele. Mas assim, de realmente acreditar que é um ativo que é muito importante para o que vai acontecer na nossa economia, no nosso mundo, nos próximos anos. Então, assim, pense no longo prazo, não olha ali a coisa sempre, né, naquele gráfico curtinho de uma semana, um mês. Olha no todo, né? Ação, quando você compra uma ação de uma empresa que você acredita, Bru, você vai ficar olhando todo dia quanto a valorização? Você simplesmente vai acompanhar de tempos em tempos, mas você vai pensar no longo prazo. Coisa pra fazer. Então, é a mesma coisa com o Bitcoin. É um ativo para você pensar, investir, pensando aí no futuro da sua família, né, de reserva de capital, enfim. Bom, só 2 coisinhas aqui pra galera, né? Novamente, nós falamos bastante sobre o Bitcoin. Então, assim, a gente já sabe, ele não tá morrendo. Mas se você quiser comprá-lo, você pode usar a Binance, que é a melhor, mais segura e a maior do mundo. Segundo, isso não é recomendação de investimento. Então vá ver se a criptomoeda Bitcoin, ela é ideal para você. Analise os riscos, veja essa questão da volatilidade, abra sua conta na Binance, daí você pode... Como que a galera faz para abrir a conta na Binance? O que você tem de bom pra gente aí, Caco? Bru, pra quem não abriu a conta na Binance ainda, faz o seguinte, digita aí no seu navegador radiomixfm.com.br/criptomix, aí entrou na nossa página, lá em cima, Bru, tem um bannerzinho da Binance escrito abra sua conta, ou crie sua conta, não lembro de jeito, mas é só clicar no banner, você já vai cair no ambiente da Binance e usando o nosso cupom do CryptoMix, você vai ter 20% de desconto nas taxas de negociação em todos os pares, Bru, incluindo o Bitcoin, nosso querido rei, né, amado e que ressuscita milhares e milhares de vezes. Superman! E mais uma coisa, Bru, se a galera ficou com alguma dúvida aqui nesse episódio, já fica o convite também pra galera colar no Academy, né? Com certeza. Então,
aproveita que você tá aí, que eu tô ligado, você tá ouvindo o nosso pod aí no seu computador, já digita também academy.binance.com/pt, que lá tem mais de 280 artigos, um glossário de palavras gigantesco, então... Guia do iniciante, guia de day trade... Tudo. Tudo. E tem do nível básico até o nível avançado. Eu, particularmente, já, assim, devo ter lido todos os artigos que tem no Academy, porque são muito úteis e realmente me fez entender muito melhor como funciona esse universo que eu, modéstia à parte, considero maravilhoso. Sou completamente apaixonado. Você é suspeito. Eu sou suspeito. Eu só no caso com o Bitcoin porque ele não existe. Não, e outra, porque você tá noivo. Eu tô noivo, Você né? se comporta. Exatamente. Eu vou usar os Bitcoins lá na minha lua de mel. Já, é verdade, você falou. Já tô olhando no Travala lá pra comprar, né, a nossa passagem ali, né, pro nosso como é que eu vou dizer assim, pro nosso passeio de comemoração do casório, né? Já tô escolhendo a cidade e já tô falando, amor, eu só tô comprando Bitcoin porque eu quero pagar a viagem inteira com Bitcoin. Gente, depois dessa, eu vou me retirar. A pobre aqui vai se retirar. E vamos deixar o rico gastar nos Bitcoin. Não é, Di? Tamo junto, Obrigada, viu, Caco? Beijo, até semana que vem. Beijo, até. Cryptomix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com/br.